Você já percebeu que algumas pessoas passam pelo nosso caminho e simplesmente não gostam da gente, sem nenhum motivo? Bem, meu nome é Sara, seja bem-vinda aqui nesse espaço. Eu queria fazer hoje uma reflexão sobre algumas pessoas que não gostam da gente e a gente não sabe por quê. Bem, ao longo da minha vida, isso aconteceu algumas vezes. Isso aconteceu, está acontecendo novamente aqui, né? Para quem está acompanhando, eu fiz uma mudança de cidade agora, voltei para casa da minha mãe, entrei no novo emprego e de repente assim, eu percebi na primeira semana de trabalho que uma pessoa estava desconfortável com a minha presença. Veja bem, ela não me conhecia, eu não a conhecia. E na primeira semana, talvez no quarto dia, terceiro ou quarto dia, essa pessoa soltou a seguinte frase: Ah, ela se acha. Bem, fiz muitas reflexões, pensei que aquele trabalho ali, que esse trabalho, ele é muito importante para sustentar a minha filha e para eu, enfim, dar novos passos profissionais. E eu refleti, essa pessoa não me conhece, ela está com alguma insegurança, é algo dentro dela, para ela jogar que eu estou me achando. Então a minha reflexão de hoje é que algumas pessoas, sem motivo algum, não vão gostar da gente. E, na maioria das vezes, essa é uma questão da outra pessoa, não da gente. Talvez por falta de segurança, talvez porque essa pessoa olha a nossa vida e projeta o que ela queria, ou algum tipo de conexão que a gente tem, ou algum tipo de jornada, ou algum tipo de experiência, e essa pessoa ainda não alcançou. Ou então, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, existe algum medo de espaço. Talvez se fosse em outro momento, voltando para esse meu caso específico, eu iria responder, ou eu iria fechar a cara, eu iria, mas eu parei para pensar. Claro que eu não dei abertura para essa pessoa, né? É, trato exclusivamente essa pessoa como uma colega profissional, né? Dentro do ambiente profissional, mas me fez muitas reflexões sobre esse fato do outro não gostar da gente sem a gente dar nenhum motivo. O que, que acontece, né? Será que é falta, né? É alguma coisa emocional também, o que a gente viveu, ou que aquela pessoa acha que a gente viveu. Então, assim, veja bem, a gente aprende muito, né, com o passar do tempo. E eu venho aprendendo muito. E eu acho que a gente também tem que se blindar. Em muitas situações, quando eu percebi que o outro, né, não gostava de mim, ou apontou, ou foi ríspida, sem sequer me conhecer, eu passei por muitas situações que aquilo me afetava muito, mas afetava de uma forma psicossomática. E às vezes eu assumo que deixo isso acontecer, né? Quando eu percebo que, é, vamos dizer assim, numa relação que eu acredito que vai dar certo, né? E até de amizade, vamos dizer, amizade profissional. E por algum motivo aquela pessoa demonstra que não gosta de mim, que não gosta de mim e eu não dei motivo. Então, isso já me afetou mais no passado. Quando eu voltei para cá, voltei para essa cidade, eu passei por uma situação também bem específica. Eu percebi que a pessoa não gostava de mim, de uma outra situação, que eu ia fazer uma parceria com essa pessoa, e eu achava que essa parceria poderia se multiplicar, ir para um novo rumo, e eu percebi que essa pessoa realmente demonstrou que estava incomodada comigo, a ponto de depois da parceria, né, de estar tudo construído, essa pessoa fala assim, eu não quero mais ter a continuidade dividir isso com você, né? Para minha sorte, eu tinha um contrato por escrito, tem um contrato, então assim, a gente tem que fazer de forma adulta e dividir. Mas a gente percebe em várias situações, né? Ou se você já percebeu isso, se você está ao lado de alguém e tem a outra pessoa também, e você percebe que a outra pessoa está incomodada, e você não passou nada, né? Você não fez nada para aquela terceira pessoa estar incomodada porque você está conversando com outro alguém ou porque você está compartilhando algo positivo da sua vida, alguma conquista. Então, é claro que, infelizmente, assim, nós somos humanos, né? E as coisas afetam em algum grau. E quando eu falo isso, é para o meu crescimento próprio.
que o não gostar é muito do que o outro está passando, né? É muito do que o outro está passando, é muito do que o outro visualiza em você, visualiza o que você, o que ele queria, né, alcançar, ou então algum tipo de medo, né, insegurança sobre espaço. E eu penso o seguinte, que a gente tem que se blindar, né? Não fechar a cara, não falar com a pessoa, né? Pessoa do tipo de pessoa que pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite. Viver em sociedade nos força a urbanidade, né? Então, minimamente, sermos urbanos isso acontece, mas há muito ódio, né? Há muito ódio gratuito. Então a gente já vive no espaço, na sociedade de muito ódio gratuito, e quando a gente movimenta, né, de um local para o outro, de uma cidade para outra, conhece novas pessoas, precisamos também ter esse cuidado, né? Que não sou psicóloga, mas lendo um pouco de psicologia sobre essa questão do ódio gratuito, eu vejo muito que, pelo que eu entendi, é insegurança.